Eita, nós estamos de volta quarta-feira, dia de Papo Cabeça, falando nisso ao vivo nesse feriado, Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho. Aí, parabéns a todos os trabalhadores do Brasil que realmente trabalham. Tem gente que finge que trabalha, né? A gente está aqui com a doutora Daniela Feroldi, psicóloga, nos orientando aí sobre divórcio, separação, como é que ficam as crianças nessa situação. Tem muita gente que se sacrifica mesmo, não vou me separar por causa dos meus filhos, etc e tal, mas e aí? Será que vale a pena? E a cabeça das crianças, como é que fica? Bom, vocês lembram que no último bloco eu falei assim, vamos ver o lado das crianças. E a gente está aqui com o nosso querido João Vitor, que é filho da doutora Daniela. Oi, João, lindo. É lindo você, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Sim. O João estava contando pra gente aqui, né, João, que você tem alguns amiguinhos na escola que eles eram de um jeito e passaram a ser de outro depois que os pais separaram. Como é que era? Como é que eles eram antes, João? Eles eram legais, mas aí, né? Eles eram tranquilos, brincavam legais. Aí os pais se separaram e começou a confusão. Mas aí eles estão melhorando, mas ainda estão meio ruim, né? Tá meio esquisito ainda? Mas eu acho que eles sofrem. Eles sofrem? Mexe no instintivo deles, né? O que mexe no instinto deles, assim? Assim, acho que é... Como é que eles eram, assim? Eles eram mais legais e hoje eles estão como? Eles estão meio chatos, ficam mostrando coisa tipo tal Slenderman, essas coisas. Jogos assim. Mais violentos, assim? Tipo terror, né? Aí, né? E você já chegou a conversar com eles assim? Falou assim, o que está acontecendo com você? Que você era um cara legal e agora você está mais assim, mais, como você disse, né? Mais violento. Você já chegou a conversar com eles assim? Não. Você prefere nem tocar no assunto? Mas eles falaram que os papais separaram? Como é que foi? Não, eles não falaram, porque eu acho que eles têm medo, né? Acho que eles têm ciúmes. Um do outro. Tá vendo só, Luquinha? Essa é a visão da criança, né? E você tenta falar alguma coisa para eles para ajudar, assim? O que você falaria para uma criança, por exemplo, que o papai e a mamãe acabaram de separar? Eu falaria que para não ficar triste, porque, tipo, não precisa ficar triste. Às vezes eles podem voltar com relacionamento, né? Exatamente. A gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Não é lindo demais, Daniela? Parabéns. Que criança linda. Fica aqui com a gente nesse bloco, tá, João? Pode ficar aqui com a gente? Luquinha, vamos lá. Não, é bacana o que ele está falando mesmo, né? Porque é a criança sendo sincera e mostrando que vive em si. Na inocência e na pureza dele, né? Como ele enxerga, né? E a Érica Gomes, ela está aqui desesperada, querendo saber como que uma pessoa tem que conduzir, então, a separação, para que os filhos, eles não fiquem assim, não fiquem com essa tristeza. A principal coisa é conversar. O casal resolver isso a portas fechadas, né? E a hora que eles definirem, bom, nós vamos nos separar. Aí sim, chamar as crianças para participar dessa conversa, explicar que isso que está acontecendo não é um problema ligado às crianças, que é uma situação dos adultos, que a relação com as crianças não vai se modificar, que aquele amor que os pais têm continua o mesmo, que o pai e a mãe vão continuar tomando as decisões com relação às crianças juntos. Eles não deixarão de ser pai e mãe, porque isso transmite para a criança a segurança de que a constituição familiar se mantém, mesmo que essa criança tenha agora 2 casas, 2 quartinhos, porque o que a gente costuma observar é que quando isto não acontece, quando os adultos não se resolveram antes, eles começam a fazer. Então, na casa do pai, a regra é uma, na casa da mãe, a regra é outra. E criança não é boba. Não. Ela quer facilidade. Se na casa da mãe pode comer doce, na casa do pai não pode, é claro que a mãe fica a boazinha e o pai fica o malvado. Naquela fotografia isso se apresenta. A longo prazo, isso traz uma série de prejuízos em termos de autoestima para a criança, de segurança, capacidade de resolver os conflitos. Então é muito complicado. Olha só, tá vendo? A doutora Daniela tem um jeito todo especial, né, de passar as informações aqui pra gente. Prova tá aqui a cabeça desse lindo filho aqui que tá acompanhando o programa com a gente, o João Vitor. Diga lá, Luquinha. Só, eu tô aqui navegando no UOL e olha só que triste. Ontem à noite, uma garota de 16 anos esfaqueou o colega numa escola estadual. 16 anos? 16 anos, porque ela estava se vingando de um bullying que ela sofria. Ela tem um sotaque pernambucano, porque ela é de lá,
e diz que o rapaz sempre tirava sarro dela, esse menino, também da mesma idade. E aí eles foram expulsos, foram suspensos por uma semana da escola por causa de uma briga que eles tiveram. Quando voltaram, o menino que tinha ameaçado de bater a cabeça dela na parede, porque tinha acontecido isso com eles, foi esfaqueado. Olha, E a aí, gente já falou você vê sobre que triste, bullying né? aqui, né, Dani? A resposta É. não certa de um bullying, porque às vezes os pais não foram presentes também na vida da criança. Né? Então, mas vê, de novo aí o que faltou foi a conversa, porque a escola advertiu as crianças, colocou elas de suspensão, uma semana, mas ninguém resolveu o assunto. Então, aquela angústia, aquele desespero precisa sair de alguma forma. E foi a maneira que ela E entregou. às vezes sai da forma errada. Eu vou aproveitar essa notícia que você deu para fazer uma pergunta para a Daniela. A gente sabe, né, que mesmo sem ser na maldade, às vezes a criança de pais separados sofre esse bullying. Ah, você não tem pai, tá vendo? Seu pai não veio no dia da festa dos pais, a mãe não veio no dia das festas das mães. Como é que os pais separados resolvem essa situação aí para que a criança não sofra esse tipo de agressão? Porque o bullying é uma agressão. Acho que isso que você está perguntando é importantíssimo, porque quando a gente estava falando, né, do que os pais podem fazer para ajudar a criança, uma das coisas mais importantes que entra nessa história toda é se aliar à professora. Então precisa ir à escola, contar para a professora, olha, nós estamos vivendo um momento complicado, para que a professora possa trabalhar com as crianças essas dificuldades e para que aí os coleguinhas possam ajudar essa criança, porque na verdade ele está sofrendo, ele não sabe como manejar o sofrimento e isso aparece ou por um comportamento hostil, mas muitas vezes o que a criança faz é ficar quietinha. Aquela criança desaparece. Então precisa resgatar e ajudar essa criança. Sim, sim. E os amiguinhos são um forte aliado nesse caminho. Ok, então. Olha só que legal. Luquinha, antes do intervalo, vamos mais uma perguntinha? Vamos Dá sim. tempo? A Cássia César diz que quando ela tinha 4 anos, os pais se separaram. E até hoje ela diz que sente falta, ela sentiu e sofreu muita falta do pai. E hoje ela mantém uma amizade com ele, só que a mãe não aprova essa amizade e ela não gosta. E ela quer saber se a mãe está certa. A gente já sabe que não, porque a doutora já conversou sobre isso. Mas eu já queria estender um pouquinho mais a pergunta dela, no sentido de, como um filho que percebe que o pai e a mãe, eles não gostam desse contato, como que ele deve agir? Como que ele deve entender o pai e a mãe? Seria uma insegurança da mãe, no caso aqui? Com certeza, Total, né? É exatamente isso. Na verdade, não é que ela não gosta desse contato. Ela tem medo de que essa menina goste mais do pai do que da mãe. Então, as questões giram sempre em torno da perda do amor, né? Tanto para eles quanto para a gente. Não tem. Então, a minha sugestão é diz para sua mãe que você gosta dela e que isso não vai mudar, que fica tudo bem. Ok, então. João, posso pedir um beijo aqui? Que a gente vai se despedir de você, não da sua mamãe. Parabéns aí pela sua cabeça, parabéns, viu, pelo seu comportamento. Você vai ser um cara, já é um cara muito especial, né? Daqui a pouquinho a gente tá de volta, né, Luquinha? Tá de volta com muita coisa. No último bloco tem a resposta da nossa enquete e tem também, ó, o João passando aí, passou. E tem também as curiosidades do dia e quem ganhou esse super kit passeio. Fica aí.